Uma vez que nós fomos libertos do pecado e fomos transformados em servos da justiça, como diz Romanos 6:22, agora precisamos entender que todos nós temos uma natureza santa, porque fomos libertos daquilo a qual estávamos subjugados, dominados, que é o pecado. O capítulo 7 de Romanos descreve um cenário que provavelmente as pessoas usam para justificar que ainda vivemos dominados e controlados pelo pecado, porque o próprio apóstolo Paulo se coloca na posição do homem antes de nascer de novo, ou seja, na posição de pecador, dizendo que o bem que quero fazer, este não faço, e o mal que não quero fazer, este faço. E ele diz tantas coisas que as pessoas pegam assim de forma isolada e querem justificar que realmente nós somos controlados pelo pecado. Eu não vou ler o capítulo todo, mas você pode ler e você vai entender que o próprio Paulo diz: miserável homem que sou. E ele pergunta: quem me livrará do corpo desta morte? No versículo 25. E então ele responde: graças a Deus por Jesus Cristo. Tudo aquilo que Paulo descreveu no capítulo 7, falando sobre a condição dele, sobre o prazer que ele tinha na lei do Senhor, mas sentia nos membros uma lei que dominava, que o controlava, e fala do pecado e da condição, que o bem que ele queria fazer ele não conseguia, mas o mal este fazia. Tudo isso foi respondido no versículo 25. Quando ele diz, miserável homem que sou, é uma pergunta: quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará dessa condição? Então ele mesmo responde: graças a Deus por Jesus Cristo. Então ele começa o capítulo 8 dizendo: agora nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, sabe, tudo aquilo que eu falei no capítulo 7 foi resolvido em Cristo Jesus na cruz. E uma vez que Jesus morreu e ressuscitou, agora vocês não precisam mais viver dominados, subjugados, controlados pelo pecado, porque agora existe uma nova realidade na qual vocês precisam andar. E através do novo nascimento, vocês vão experimentar uma nova natureza, uma nova vida, e vão poder viver de dentro para fora, porque agora vocês têm um novo coração. Por isso, Gálatas capítulo 5, no versículo 16, diz: andai no Espírito, e jamais satisfareis os desejos da carne. Preste atenção, ande no Espírito, e você jamais vai cumprir os desejos da carne. Isso significa que sua carne tem vontades, tem tendências, concupiscências que são totalmente opostas à vontade de Deus. Você pode andar na carne, mas não é uma questão de natureza. Vocês têm agora uma natureza santa, agora é uma questão de decisão, ou seja, o coração de vocês é um novo coração, o espírito de vocês é um espírito novo, mas vocês têm uma carne que ainda tem vontade de pecar, que ainda tem tendências contrárias à vontade de Deus, desejos ardentes. E ele vai enumerar no versículo 19 as obras da carne. E ele fala: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, iras, dissensões, facções. E ele vai enumerar todas as obras da carne, na verdade quase todas, porque ele termina dizendo coisas semelhantes a estas, que seguem essa mesma linha, que são totalmente opostas à vontade de Deus. Significa que no meu espírito agora eu tenho uma natureza divina, mas na minha carne eu tenho uma natureza pecaminosa, na carne. Um desejo ardente de pecar, vontades que a própria palavra não nega que na carne nós temos, mas a natureza que hoje rege e governa a sua vida é uma natureza santa e justa. A natureza que Deus tem, você tem, porque você está unido a Jesus, e o que Jesus é, você é. O que Ele tem, você tem, e o que Ele pode, você pode. A Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Mas em Marcos 9:23 diz que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível agora, porque se você crê, se você tem a fé de Deus, então você pode as mesmas coisas que Deus pode. Isso não significa que sejamos soberanos, onipotentes, onipresentes e oniscientes, mas que uma vez que abraçamos a fé que Deus tem, então podemos operar nelas.
fazendo com que nada seja impossível, porque o Deus do impossível habita dentro do nosso espírito, e a realidade que Ele tem, nós temos, a realidade que Ele é, nós somos, e então só precisamos andar no Espírito. O que significa andar no Espírito? Primeiramente, entendendo isso dentro do contexto de Gálatas, o versículo 22 é a resposta para o que significa andar no Espírito. Porque no versículo 16 ele só diz: andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Mas ele não menciona o que é andar no Espírito. Ele só vem a dizer isso no versículo 22, quando diz que o fruto do Espírito é alegria, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Andar no Espírito é andar de acordo com essa realidade que você tem no seu espírito. O fruto do seu espírito é amor. Lembrando que Romanos 5, versículo 5 diz: o amor de Deus está derramado em nosso coração. Essa é a nossa natureza, esse é o fruto do Espírito, de quem nasceu de novo. Em João 15:16, Jesus disse: não me escolhestes vós a mim, antes eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto no singular. E o vosso fruto, e não os vossos frutos, mas o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Falando do amor. No versículo 13 do capítulo 15, ele diz que ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a sua vida pelo seu amigo, pelo seu próximo. Então ele vem falando sobre o amor, que é o nosso fruto, o fruto de quem nasceu de novo. Andar no Espírito é andar no fruto do Espírito. Você que nasceu de novo, você tem uma natureza de amor, então você é convidado a andar de acordo com essa nova natureza. O que significa também andar no Espírito? João capítulo 6, versículo 63, Jesus disse: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Andar no Espírito é andar em amor. Andar no Espírito também significa andar na palavra. Ande na palavra e você estará andando no Espírito. Andando na palavra, você estará andando de acordo com a vontade de Deus. Por isso a palavra é lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. Andar no Espírito é andar na palavra. Andar na palavra é andar na luz. E a Bíblia diz que Deus é luz. 1 João 1,5. Deus é luz. E nós que nascemos de novo, que estamos unidos a Jesus, nos tornamos o que Ele é. Jesus disse em João 8:12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nós temos a luz da vida, por isso nós nos tornamos luz, porque estamos unidos a Jesus. E isso entra em concordância com Mateus 5:13, que diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Então, essa é a nossa condição hoje, atual. Essa é a nossa realidade. E tudo o que precisamos é aprender, mediante a palavra, e a ajuda do Espírito Santo que nos revela a verdade para que possamos desfrutar de liberdade e assim andarmos em Cristo, vivendo uma vida intensa na luz, não mais nas trevas, não mais dominados pelo pecado, porque Romanos 8:2 se cumpre. A lei do Espírito da vida, que é o novo nascimento, em Cristo Jesus me livrou, me libertou da lei do pecado e da morte. Você está livre do pecado, você está livre da morte. Você tem uma nova natureza. Agora o pecado já não é mais uma questão de natureza, é uma decisão, ou seja, você não está pecando porque você é dominado, você está pecando por uma decisão, e enquanto você não aprende a andar no Espírito, você vai falhar, você vai pecar. Por isso a Bíblia diz que a palavra é lâmpada e luz. Para quê? Para iluminar os teus pés e iluminar o teu caminho. Como pode o homem manter puro o seu caminho? Salmos 119:9, observando-o segundo a tua palavra. O segredo para andar de acordo com a nova natureza, para andar no Espírito, para andar na palavra, é aprendermos a nutrir um relacionamento com Deus mediante o estudar, o meditar na palavra, e assim nós vamos receber a força, escondendo a palavra de Deus em nosso coração para não pecarmos contra Ele. Temos uma nova natureza e somos chamados a andar de acordo com ela. Assim estaremos andando no Espírito, andando em Deus, andando na palavra dele. Somos livres do pecado e somos servos de Deus. Que Deus nos abençoe.